e era a favorita para o jogo. Mas aí, olha que deu Brasil, gol do Endrick e um bom jogo. Não foi só resultado, um bom jogo da seleção brasileira, como há muito tempo eu não via. Inclusive, estava conversando com o Zupac. Salve, salve, galera! Vambora com mais um vídeo aí. Uma vitória convincente na estreia de Dorival Júnior, né? Dorival Júnior chegou, arrumou o time. A gente não via o Brasil jogar um futebol convincente há tempos. E na estreia de Dorival Júnior, a seleção brasileira vence por 1-0 com um gol de o predestinado, vamos dizer assim, o Endrick, moleque tem estrela. E poderia ter marcado o seu segundo gol, né, no último lance do jogo, no contra-ataque que a seleção brasileira acabou puxando e o Endrick acabou desperdiçando, né? E o próprio Endrick, ele disse, na hora da finalização eu estava pensando no primeiro gol, né? Então ele acabou sendo meio relaxado durante a finalização, que poderia se consagrar a marcar 2 gols, né? Mais importante é que a seleção brasileira jogou bem, convenceu, e ainda ganhou um adversário fortíssimo que podemos dizer tranquilamente que a Inglaterra é uma das 3 potências atualmente do mundo, né? Então, bora com mais um vídeo. Eu quero saber o que você achou das atuações de Fabrício Bruno, Beraldo, Wendel e João Gomes e Paquetá jogaram pra caramba, né? Então, é isso aí, tamo junto. E o Bento foi uma partida razoável, mas a dupla de zaga ou o sistema defensivo do Brasil foi muito bem, gostei muito. Deixa tua opinião aí e tamo junto aí, galera. De Dorival Júnior, e que estreia do Dorival Júnior, hein? Venceu a Inglaterra, que há 10 jogos não sabiam que era derrota. A seleção inglesa tida como favorita para o confronto contra a seleção brasileira, claro. A seleção brasileira estreando uma nova fase, né? A seleção da Inglaterra, apesar dos desfalques, é uma seleção que joga há muito tempo junta e era a favorita para o jogo. Mas aí, olha que deu Brasil, gol do Endrick e um bom jogo. Não foi só resultado. Um bom jogo da seleção brasileira, como há muito tempo eu não via. Inclusive, estava conversando com o Zupac na redação. O Zupac falou, teve aqueles 5 lá na Bolívia e tal, mas era na Bolívia, né? Que foi muito bom. Que foi muito bom, mas era Bolívia. Agora, nesse nível de jogo contra a Inglaterra, mais uma estreia... Olha, estou surpreso e eu quero ouvir os companheiros nessa abertura de linha de passe. Tudo bem, Berneiro? Tudo bem, William? Tudo ótimo. Boa noite a você, ao Zupac, ao Elton, aos fãs e às fãs do esporte. O Dorival, ele pulou a era Diniz, que poderia funcionar se tivesse tempo, de um jeito impressionante. E ele voltou um pouco para a era Tite, usando algumas coisas do treinador que fez um bom trabalho no futebol brasileiro, apostando em alguns jogadores em que é obrigado a apostar, na renovação em algumas etapas, e usando um pouco do entrosamento, de alguns entendimentos desses jogadores, porque o Dorival entende contextos como ninguém, e ele mais uma vez, como fez no Flamengo, como fez no São Paulo, chegou na seleção e entendeu o contexto. Mesmo se tivesse perdido o jogo. Por que o Brasil foi muito bem? Para mim, joga bem, joga melhor quem cria mais chances e cede menos chances. O Brasil criou mais chances claras que a Inglaterra e cedeu menos no jogo de hoje. Sim, apesar de ter cedido um número elevado de chances, até pela condição da seleção inglesa. Mas isso é primeiro jogo, a gente tem que ponderar um monte de coisa. Primeiro jogo é sob o comando do Dorival. E o senhor também acertou, né? O senhor falou lá na redação, põe o Endrick que vai ganhar com o gol do Endrick. Falou? Dá os números da Mega Sena, pelo Não, senhor, amor de Deus. Essa eu já ganhei. Estar aqui é a minha Mega Sena. Boa noite, companheiros. Ótima noite, a fã de esportes. Acabou bem o lugar aí, Zupac. Olha, essa cadeirinha vai ser sua. Quero que a chefinha esteja vendo o programa. Estrear com vitória é muito importante para o Dorival. Imagina o Dorival Júnior, um cara com uma trajetória de tanta batalha no futebol brasileiro, né? Conseguir chegar ao posto de técnico da seleção e estrear em Wembley, vencendo a Inglaterra. Há quanto tempo a gente pedia uma data FIFA com confrontos desse porte, Inglaterra e Espanha, e essa data FIFA chegou no colo do Dorival na estreia dele. Então, um momento emblemático, o emblemático para a carreira do Dorival Júnior. Repita isso, como é que é o momento? Foi um momento emblemático, né? Você abriu a linha de passe e veio pro F90. Eu tô descendo no horário. Você tá olhando pra mim, você tá falando onde é que eu tô? Eu tô no 90 ou tô no linha? Peraí. Mas claro que a vitória é muito importante por todos esses contextos, mas o jogo foi muito interessante. Foi um jogo muito bom. Foi um jogo bom. Foi um jogo praticamente pau a pau o tempo inteiro, com o Brasil criando chances mais perigosas, mais reais, o Vinícius desperdiçando algumas, o Rodrigo também, mas foi um jogo o tempo inteiro muito parelho. Se você olhar pro campo e olhar pros números de maneira paralela,
eles estavam todos muito próximos o tempo todo, né? E hora o Brasil um pouco mais quente no jogo, hora a Inglaterra, a hora que o Bellingham chamou mais o jogo no primeiro tempo, começou a encontrar espaço, a construir mais. Então foi um teste muito válido para a seleção brasileira. E a gente viu contra uma das melhores seleções do mundo, o Brasil fazendo um jogo pau a pau o tempo inteiro, sendo melhor em alguns trechos da partida e por isso até merecendo a vitória. Agora uma coisa me chama muito a atenção, assim, coincidências. Em 23 de março de 94, aos 17 anos, o Ronaldo estreava pela seleção brasileira. Exatamente 30 anos depois, aos 17 anos, o Endrick marca o primeiro gol pela seleção brasileira. Então, a gente está acostumado a ver o Endrick. O mundo viu hoje, acho que de fato, pela primeira vez. E se encantou com o que viu, porque esse moleque, ele é muito diferente. E se ele tiver a carreira que o Ronaldo teve? Se ele tiver metade, tá bom. Metade, tá bom demais, né? Tá bom demais. Vai ter título mundial, inclusive. Vai jogar no mesmo time que o Ronaldo. Já tá indo? Exato. Já tá indo pra lá, né? Aliás, hoje já tiveram no gol, Vinícius Júnior, Endrick, né? Vão jogar juntos, inclusive. É verdade. Tudo bem, Elton? Surpreso também com o desempenho da seleção brasileira na estreia do Dorival? Boa noite, companheiros, fãs de esportes. Estou aqui no meu Wembley, né? Se com o Zupac der certo, comigo vai dar também. Se der errado, ferrou também. Vaga aqui fortemente, Berna. Mas olha só, hein? Eu tô com o Zupac nessa, viu? Se der errado também, a gente tá junto, viu, Zupac? Mas Eu também preciso ficar esperto. calma. Tô brincando. Eu tô em Wembley também. Meu aniversário é meu bom aniversário. Fique tranquilo. Fiquei surpreso. É lógico que enfrentar a Inglaterra no seu primeiro jogo, né, o Dorival Júnior, era um desejo de vários treinadores que antecederam o Dorival, né, porque a seleção brasileira teve poucas oportunidades de jogar contra seleções top do futebol mundial em alguns ciclos de Copa do Mundo. Esse jogo já estava marcado desde o ano passado. Se imaginava que seria o Fernando Diniz. O Fernando Diniz seria o técnico da seleção brasileira nesses jogos contra a Inglaterra e Espanha. Cai no colo, entre aspas, né, do Dorival, não vou dizer entre aspas mesmo, porque o Dorival fez um trabalho que o credenciou a chegar à seleção brasileira. Se tivesse perdido o jogo, teria a ponderação de tá enfrentando uma seleção que se conhece há muito tempo. Sim. O Tite enfrentou a Inglaterra em 2017, já era o Southgate o treinador. São 8 anos. Né? Para a gente ver o tamanho, né, desse trabalho. 0-0. Para a gente ver o tamanho, né, desse trabalho da Inglaterra. E o tamanho do resultado da seleção brasileira. E aí a gente vai entrar na questão resultado, que eu acho que vai pautar o trabalho do Dorival Júnior e não estava pautando o trabalho do Fernando Diniz, que era mais tentar conseguir o resultado através de um desempenho que os técnicos antecessores não conseguiram através da sua autoria. Eu acho que o Dorival vai para a praticidade e resultado era importante para começar esse trabalho. Eu só acho que tem uma coisa que caiu no colo do Dorival, mas para caiu no colo uma bomba. Que ele conseguiu desativar e transformar numa coisa boa, porque é óbvio que era muito mais fácil para o Dorival estrear numa eliminatória sul-americana. Sem dúvida. A não ser que fosse contra a Argentina, fora, claro. Um jogo assim muito diferente. A Inglaterra tem uma das melhores seleções do mundo, tudo bem. Não tinha Saka, não tinha o Kane, perdeu um pouco de força, mas uma seleção muito bem treinada. Quem lembra da Copa do Mundo, para mim, o melhor jogo da Copa do Mundo, quando a gente fala de qualidade de futebol, foi Inglaterra e França, que para mim são as duas melhores seleções do mundo, né? Inteira, a Inglaterra no caso. Acho que a Inglaterra foi até um pouquinho melhor que a França naquele jogo, mas resultado justo. Porque o Kane ainda perdeu um pênalti, né? Junto com a final foram os melhores jogos. A final mais emocionante, não sei se foi mais bem jogado, né? Eu acho que coletivamente o jogo. A Inglaterra terminou a primeira fase da Copa do Mundo sem tomar um cartão. Sim. Quase elimina a França. O Kane perdeu um pênalti naquele jogo. Perdeu um pênalti naquele jogo. Então, e uma coisa, a gente conversava com o João Castelo Branco ontem, na F90, qual é a importância que os ingleses dão nesse jogo? Muita. Enorme. Há muito respeito pela camisa da seleção brasileira. Todo mundo quer ganhar do Brasil. Não é um amistoso que a Inglaterra encara como se fosse um jogo a mais, sabe? Até porque, ao mesmo tempo em que a gente sente falta desse enfrentamento contra as grandes potências europeias, que para o Brasil tem um viés de preparação muito grande, de teste para a Copa, eles também ficam muito tempo sem enfrentar o Brasil, e embora a gente não esteja no melhor momento, é a grande seleção do futebol mundial de todos os tempos, cara, né? Zupac, perfeito, porque as pessoas confundem. O Brasil não é o mais temido do mundo hoje. Sim. Mas o Brasil a camisa do Brasil é a camisa mais pesada do mundo. E é um time forte. Boa parte do time joga na própria Premier League. O meio-campo que jogou hoje é o meio-campo de Premier League com jogadores valorizados. João Gomes bem cotado, Bruno Guimarães bem... Na próxima janela, capaz de os três serem negociados para times ainda maiores. Tanto o João Gomes quanto o Bruno Guimarães, com o Paquetá que o Guardiola quer do lado dele, né? Então, o Brasil tem um time que boa parte dele é um time de Premier League, né?
Aliás, daqui a pouco é bom a gente falar do Paquetá também, outro grande personagem. Diga lá, Birner. Não, então, eu acho que a maneira como o Dorival administra a seleção brasileira, administra grupos, está experiente, entende contextos, talvez seja muito importante nessa caminhada. É lógico que foi um jogo, é cedo para a gente fazer qualquer tipo de prognóstico, de ter qualquer tipo de avaliação mais profunda, né? A seleção brasileira é muito grande, ela pode engolir pessoas, como a gente já viu em algumas circunstâncias. Tem Neymar para administrar? Isso lá na frente. Outro ponto também. Mas eu acho que para você conseguir resultado na seleção, às vezes essa administração de pessoas é mais importante do que o trabalho tático. O trabalho tático é importante. Mas, com exceção à Espanha, que herdou um trabalho tático vindo de clube, né? Nenhuma seleção que foi campeã do mundo ultimamente faz um jogo rebuscado. Todas têm um jogo, se você fosse tirar futebol de clubes, ok, simples. Né? Eu já falei isso aqui, pegaram no meu pé. Eu não acho o Deschamps mais técnico, taticamente, que o Dorival. É um grande administrador de elenco. O Southgate também. Até porque para você desenvolver um jogo rebuscado, você precisa de tempo. E tempo é o que você não tem com seleção. O Deschamps foi campeão do mundo, porque, né? Mas você não tem tempo com seleção. A Argentina pegou um técnico que não era nem técnico direito e foi campeão do mundo. Então, não é simplesmente você ter um grande trabalho tático, né? É ter sensibilidade para entender circunstâncias, momentos, quem está melhor para entrar naquela partida, como lidar com situações tensas que vão acontecer, principalmente em Copa do Mundo, né? E eu acho que, porque eu podia esperar de começo, para mim foi surpreendentemente positivo o começo. Exatamente, superou a muito expectativa. acima do que eu imaginava. Eu imaginava que o Brasil podia competir com a Inglaterra. Eu não imaginava que podia competir nesse nível com uma seleção que acaba de ser montada e que, a não ser aquilo que ele herdou do Tite, né, não tinha o hábito de jogar junto. O Birner tocou num ponto aqui na primeira participação dele, sobre pular o período de Diniz, né? Então, assim, a sensação que fica é essa, quando a gente vê esse jogo contra a Inglaterra, que o Dorival deletou o período de Diniz, não tem nada ali que... Acho que tem muito pouco mesmo, e era normal que tivesse, porque se a gente pensar, o que é mais... assim, a transição Tite-Diniz, ela é uma transição próxima? Não, ela não é próxima. Nada a ver, né? A transição Diniz-Dorival é uma transição próxima? Também não é. Se a transição tivesse sido Tite-Dorival, seria mais próximo? Seria. Então era pouco comum que pela excentricidade do trabalho do Fernando Diniz, e eu acho ele excelente treinador, né? Gosto muito. Talvez para o meu time, se estivesse falou isso em coletiva, sem desmerecer o trabalho do Diniz, ele foi cuidadoso com as palavras, mas ele disse que é mais fácil para os jogadores do Brasil se adaptarem rapidamente ao que o Dorival faz do que ao que o Diniz faz, porque o que o Dorival faz é mais próximo daquilo que eles são acostumados a fazer no clube e na vida inteira, a não ser quem trabalhou muito tempo com o Diniz. E eu te dizia que eu usava a memória do que os jogadores faziam nos clubes na seleção para facilitar o trabalho. Especialmente no primeiro momento. E aí depois ele foi colocando a maneira dele jogar. Então era natural que o Brasil de agora, de hoje, não tivesse nada ou quase nada do Diniz. A questão é o quanto que o Brasil de hoje vai conseguir, o quanto que o Brasil do Dorival vai conseguir ser próximo ao Brasil de hoje. O que a gente viu hoje é uma primeira apresentação ou é uma tônica do trabalho? Isso não é hora da gente saber agora, a gente vai saber com o tempo. Mas que o que a gente viu em Wembley seria diferente do que o Diniz tentou fazer nas eliminatórias, isso para mim era muito previsível. Foi diferente e foi melhor. O Brasil fez um jogo contra a Inglaterra que não fez nos outros jogos que o Diniz teve nas eliminatórias. Sim. Cartão de visitas do Endrick para ser a referência da seleção do Dorival? A gente conversava na redação sobre essa possibilidade, né, do Endrick entrar, né, nessa equipe. Tem muito a ver também, e aí resgatando essa história, né, do Dorival, colocar os jogadores nas suas posições, se sentirem mais confortáveis, e o time foi montado assim. Eu acho que com exceção do Danilo, o Danilo está acostumado a jogar de zagueiro, tá muitas vezes zagueiro pela esquerda, mas os outros jogadores, se você for olhar nos clubes, eles jogam dessa forma. Hoje a gente viu o meio-campo com o Paquetá jogando por dentro, mas no West Ham ele cai muito mais pela esquerda, e muitas vezes ele fez isso, e quando ele caía pela esquerda, o Vinícius Júnior jogava um pouco mais por dentro. Foi assim que o Vinícius Júnior, inclusive, recebeu uma bola em profundidade, bateu fraco, né? O Walker conseguiu tirar. O Endrick, no Palmeiras, ele circulou por algumas posições com o Abel Ferreira. Né? Jogou pelo lado, jogou como falso 9. E eu acho que o Dorival pegou onde ele se sente mais confortável nessas posições, né? Porque a função é a mesma, né? Atacar o espaço, é o cara de segunda bola muitas vezes, de 1 contra 1 por dentro. Ele entrou bem.
Claro que tem uma fila aí, na minha cabeça o Dorival colocaria o Richarlison como titular, a preferência pelo Rodrigo foi muito mais por essa ausência, o Martinelli, se tivesse à disposição, poderia jogar também pela esquerda, trazendo o Vinícius. Você teria começado com o Rafinha e não com o Rodrigo na direita e o Richarlison por dentro em vez do Rodrigo, é isso? Eu acho que o Rafinha entrou por conta desses desfalques. Primeiro do Martinelli, segundo do Richarlison. Eu acho que ele pensa ainda, mas dentro de uma característica de um 9 que circula, né? Que se movimenta. E o Endrick tem essa qualidade. Mas eu acho que ainda está numa fila atrás. Mas foi um belíssimo cartão de visitas. Mas é um cartão de visitas porque assim, ele entra, ele faz o gol, ele perde um segundo gol cara a cara no final do jogo, último lance do jogo. Ele, para variar, é chover no molhado, mas ele tem muita personalidade. Ele encara mesmo, ele não sente o jogo. Acho que os e no bom sentido, tem gente que não sente o jogo é péssimo. Ele gosta da pressão. Ele gosta da pressão, ele vai para cima, para ele não importa quem está ali na frente. Você decidir um jogo em Wembley contra a Inglaterra com 17 anos é dizer assim, esquece, qualquer outro cenário que ele for colocado, ele vai se sentir da mesma forma. Final de Libertadores, decidir Campeonato Brasileiro. É isso que eu falo. E é o que ele já fez, né? É isso que chama a atenção. Essa personalidade que ele tem é a personalidade do menino que é campeão, que em 23, em um ano ruim que ele vivia, ele tem o fatídico jogo contra o Botafogo, que é um dos jogos que vai ser lembrado pelas próximas décadas do Palmeiras. E ele muda esse jogo aos 16 para 17 anos, e agora aos 17 ele entra em Wembley e faz o que faz. Então, assim, ele já deu repetido, desde que a gente o vê, que é dos 15 anos para frente, talvez tenha dado dos 15 para trás também, mas dos 15 anos para frente, já é pelo menos a terceira vez que ele mostra que ele está à frente do tempo dele, né? E eu estou curioso para ver como que o Carlo Ancelotti assistiu o jogo de hoje. Não pensando no Brasil, mas pensando no que vai chegar para ele, né? Vai chegar esse menino para mim. Eu já tenho o Vinícius Júnior, o Bellingham lá do outro lado é meu também, esse moleque ainda vai chegar, um negócio espetacular. Espetacular. Aí já vai o papel do aflito aqui, né? E aí, dá para começar já contra a Espanha com o Endrick lá na frente? Assim, o ansioso. Nossa, pelo que ele entrou, jogou. Eu vou te devolver com uma outra pergunta, vamos lá. Sem ficar em cima do muro. Bora lá. Nesse jogo, para mim, era mais importante o resultado que o desempenho. Concordo, mas tivemos os dois, hein? Os dois. Com a Espanha, continua sendo mais importante o resultado que o desempenho ou você está pensando em preparação? Eu acho que a gente está pensando... Porque entrar com o Endrick... é olhar... O Brasil pode ganhar Você acha que a responsabilidade do resultado, ela ficou menor agora que o Brasil teve esse resultado e esse desempenho? Se o Brasil não jogar mal contra a Espanha, sim. Tudo bem se perder jogando bem até? Sim. Acho que o saldo, o saldo vai ser positivo. Sim. Então põe o Endrick. 2 boas atuações, saldo positivo. Porque você tem outros jogadores que você precisa preparar. Tudo bem. O Dorival tem pouco tempo, vai ter sempre muito pouco tempo, técnico de seleção em contato com os atletas. Ele precisa implementar ideias, precisa criar coisas novas, precisa usar os jogadores como ele acha melhor, ele precisa dar rodagem para os jogadores. Por exemplo, o Brasil tem o Beraldo hoje na zaga. Jogou muito. Isso era partida 20 anos de idade. Outro personagem do jogo. Esses meninos do Brasil, eles têm uma frieza para jogar. O Endrick, o Beraldo, impressionante. Essa geração, eu vejo muita gente, e eu não vou citar aqui na redação ontem, porque você também você não é crítico dessa geração nova brasileira. Eu não sou, né? Porque essa geração, se comparada às gerações anteriores, campeãs, ela é muito mais responsável e séria do que as gerações anteriores. Você não vai ver jogador brasileiro indo hoje batendo na hora para falar que voltou porque não gostou da comida. Né? É um outro nível de profissionalismo. Lembra quando o jogador brasileiro era visto de maneira meio enviesada? O clube europeu ia contratar jogador brasileiro e ficava desconfiado se o brasileiro ia se adaptar, se não ia se adaptar. Hoje não há nenhum problema. Os jogadores vão, se adaptam, são ultra profissionais, melhoram, entendem quando tem que ficar no banco. Olha o Vinícius Júnior. Só lembrar o que o Vinícius Júnior passou desde quando chegou ao Real Madrid, a discussão com o Benzema, né? Indo para time de baixo, para ganhar a posição. Eles trabalham e são muito bons. O problema não é que o jogador brasileiro piorou. O problema é que os jogadores de fora melhoraram muito depois que passou a ter intercâmbio. Como acontece com qualquer atleta e qualquer esporte. Quando você começa a competir contra os melhores, se você tem potencial, você melhora. E as culturas de futebol foram aniquiladas. Não existe mais uma cultura de... Por exemplo, antigamente, inglês era jogo aéreo, argentino, toque-me voe, alemão, jogo coletivo, Brasil, jogo individualizado. Né? Cada um tinha a sua característica. Hoje não tem mais. Hoje a Inglaterra é uma seleção de posse de bola. Se eram seleções de base da Inglaterra, sabe, as coisas mudaram. Né? E ficou mais difícil, realmente, para a seleção brasileira ganhar das outras seleções. Até porque também hoje em dia você tem informação quando vai jogar contra a seleção. Nos anos 70, você ia jogar contra a seleção, você
e conhecia na competição, né? Você não tinha essa quantidade de informações. O futebol mudou muito, né? E eu acho que, olhando pro futuro, se o Dorival quiser preparar e dar rodagem para jogadores individualmente, ele começa com o Endrick. Se ele quiser montar uma seleção com mais chances de ganhar da Espanha, ela pode ganhar com o Endrick. Ele não começa com o Endrick. E essa geração, ela tende a ensinar... Foi o Endrick ao longo do jogo, desculpa. Sim. Essa geração tende a ensinar mais ao técnico da seleção do que o contrário. Porque eles vivem mais esse cenário do que o técnico da seleção brasileira. Né? O Tite não viveu um cenário de comandar um clube europeu, estar toda semana em uma competição dentro da Europa, o Diniz também não. E os enfrentamentos não existem, né? Com clubes, só Mundial de Clubes e, enfim, o Libertadores, que você tem ali os times aqui da América do Sul, é bem diferente também, você está jogando uma Champions League, você está jogando uma competição nacional europeia, então esses jogadores estão mais acostumados. A gente viu o Vinícius Júnior no final do primeiro tempo, né, Zupac? O Konsa entrou no lugar do Walker, o Walker acabou se lesionando, o Walker e o Vinícius Júnior já se enfrentam há um bom tempo, Real Madrid e Manchester City, inclusive na temporada passada o Manchester... o Walker anulou o Vinícius Júnior, né? Vão se enfrentar de novo agora, né? Vão se enfrentar de novo agora. Entrou o Konsa, um jogador do Aston Villa, no lugar do Walker, um zagueiro pela direita. O Vinícius Júnior ganhou no corpo de um zagueiro da Premier League. E caiu, o Konsa caiu que nem uma vara verde na beira do gramado. Então, você vê os jogadores hoje brasileiros mais acostumados com esse tipo de cenário que o técnico brasileiro não está acostumado. Então, acho que o Dorival vai aprender muito mais com esses jogadores do que o contrário. Então é isso aí, galera. Mais uma vitória aí, né? Da seleção brasileira aí, né? Endrick marca pela primeira vez e na estreia do Dorival Júnior, o Flamengo. A seleção brasileira vence e ganha da Inglaterra, né? Podemos destacar aqui vários pontos aí nesse jogo aí, né? Mas eu vou destacar principalmente o sistema defensivo. As melhores chances do Brasil, as melhores chances do jogo foi da seleção brasileira. No primeiro tempo e até no segundo. O Wendel, o lateral, que o Dorival estava em dúvida quem poderia assumir, ou o Wendel ou o Ayrton Lucas. O Wendel entrou e jogou muito bem, foi muito seguro, apoiou também muito o ataque, então fez uma partida muito boa, uma nota 9 para ele. Fabrício Bruno não comprometeu em nada e ainda continua, ainda segue mais uma partida sem levar gol. Foi uma partida muito segura, teve um lance que ele acabou desarmando o jogador, o camisa 9 da seleção da Inglaterra, que eu esqueci o nome. Não é Harry Kane que não jogou. Então, o Fabrício Bruno também jogou muito bem, uma nota 8. Beraldo, muito bem também, nota 8 aí. Danilo, muito seguro, acho que é o jogador mais experiente que jogou dos 11 iniciais. E jogou muito na lateral direita. O Bento foi um zagueiro, um goleiro bastante seguro. Não foi muito, vamos dizer assim, acionado dentro do jogo. Teve alguns lances perigosos. A seleção brasileira, obviamente, né? O que a gente mais temia era que a seleção brasileira fosse amassada. Uma coisa que não aconteceu. O Brasil jogou de pau a pau com a Inglaterra e conseguiu jogar até melhor, vamos dizer assim. As melhores chances foram no Brasil. Um dos pontos fracos que a seleção brasileira teve no jogo foi bola parada. Toda bola parada levava perigo, né? Principalmente quando a bola parada ia na segunda trave, no segundo pau. Geralmente era sempre lance de perigo, né? Teve umas 2 ou 3 lances aí durante o jogo que era cruzamento ou de falta ou de escanteio. A bola sempre ia no segundo pau e sempre tinha um jogador sozinho lá, ou para dar passe ou cabecear ou acabar finalizando pro gol, né? Então o Brasil acabou se safando em alguns lances pontuais, né? Que poderia ter levado o gol, mas tirando isso, o Brasil foi muito bem. O meio de campo, né, formado por jogadores que atuam na Premier League aí, né? Bruno Guimarães, Newcastle, Wolverhampton, João Gomes e West Ham, Paquetá. 3 jogadores que jogam na Premier League, já sabe como que joga, né, na Premier League, o estilo de intensidade, jogo. Dupla de ataque ali, né? O trio de ataque, vamos dizer assim. O trio de ataque que joga na Espanha, Vini e Rodrigo Real e Rafinha Barcelona. Então, o trio de ataque espanhol, o trio de meio de campo inglês e o sistema defensivo aí a gente acaba mesclando ali, né? Um italiano,
um português, 2 brasileiros e um francês, né? Que é o Beraldo. Então a seleção brasileira foi muito bem para mim. E a estreia convenceu sim o Endrick, mostrando que tem estrela, faz gol e ajuda o Dorival, salva a pele do Dorival Júnior, né? Obviamente é o primeiro jogo, mas além disso, a atuação foi convincente. Mesmo se a vitória não viesse, o saldo seria positivo. Obviamente que a vitória, né? A moral vai lá em cima. Mas deixa a tua opinião, o que você achou da atuação da seleção brasileira e, obviamente, do Fabrício Bruno, zagueiro do Flamengo. Deixa nos comentários, é isso aí, tamo junto.